Oi, gente! Hoje a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente, ele vai ser um pouquinho mais longo, porque a gente vai aprofundar algumas questões que a gente já apresentou aqui em outros vídeos, principalmente aquele que a gente falou sobre preconceito, né? Então a gente começou falando sobre o que seria preconceito e colocou também as diferenças entre o que seria discriminação, racismo e xenofobia. E aí eu só introduzi falando que parte de algumas mensagens que estão sendo disparadas aí em massa em relação à China, elas podem acarretar não apenas preconceito contra a população chinesa, mas também atos de discriminação, de racismo e a xenofobia. Né? E agora, hoje, eu resolvi trazer alguns exemplos práticos, assim, algumas coisas da realidade concreta. Como isso está acontecendo? Né? Acredito que muitos de vocês já tenham tido acesso a isso. Eu acabei recebendo esse tipo de mensagem, infelizmente, né, numa rede aí de grupo da minha família, e isso me chamou a atenção para o quanto isso pode estar sendo difundido em meio à sociedade, o quanto essa desinformação pode gerar reflexos muito negativos, né? Então, a primeira questão que eu apresento é aquela que a gente está sempre batendo na tecla. Receber um tipo de mensagem desse, uma informação, a gente precisa sempre pensar da onde veio essa informação, checar essa informação, ver se existem indícios, elementos que comprovem, né, a sua confiabilidade e a sua veracidade. Também temos que pensar, quando a gente recebe um tipo de informação que a gente vê que não tem fonte, não tem elementos ali que te levem a ter uma confiança sobre aquele conteúdo, a gente também pode pensar, quem enviou isso? Da onde surgiu? A quem interessa esse tipo de informação? A quem interessa esse tipo de análise? Isso é uma questão muito importante, né? Por quê? Porque tem muita mensagem aí sendo disparada que as pessoas compartilham meio que por desconhecimento, por não pensar bem, por não ter acesso a determinado tipo de informação ou por ficar na dúvida e tem sempre aquele parente que vai lá e coloca, não sei se é verdade, mas por via das dúvidas estou compartilhando, o que não é legal fazer, mas tem muita gente que compartilha de má fé mesmo, de propósito, sabendo que aquela mensagem ali é falsa, que aquela mensagem ali é preconceituosa, mas que por trás disso tem algum interesse ali. Eu trouxe alguns exemplos, eu vou dar uma olhadinha pro lado de vez em quando aqui, para não me perder, mas são basicamente 4 exemplos de como isso está sendo disseminado pelas redes. O primeiro exemplo que eu trouxe é o tipo de mensagem, o tipo de notícia, fake news, que é notícia falsa, mentira, mas tem vários tipos, né, dessas mensagens, são várias vias, e um tipo de mensagem é o que não é uma mentira propriamente dita, mas ela dissemina o preconceito de uma forma, vamos dizer, mais sutil. Então, que tipo é essa? O primeiro exemplo que eu trouxe é as mensagens, ou não só as mensagens, mas pronunciamentos que dizem, que se referem ao Covid-19, né, ao coronavírus, como o vírus chinês, ou o vírus de Wuhan, porque foi, né, na província de Wuhan que, até onde a gente sabe, surgiu esse vírus. Né? Então, por que isso é uma coisa ruim? Por que a gente não deve fazer isso? Por que isso é uma forma de disseminar preconceito? Muitos podem falar, nossa, mas a gente chama a gripe espanhola de gripe espanhola e não tem ninguém aí problematizando. A gente vai ver que isso também é um problema. Mas então, primeiro, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela não recomenda que se denomine doenças a partir de localizações geográficas ou que remetam a culturas específicas e tudo mais. Por que o OMS faz isso? Porque já é provado que isso pode acabar gerando um estigma,
né, um preconceito, uma associação entre determinada região, ou determinado povo, ou determinada cultura a uma doença. E o pior, pode acontecer, né, que muitas vezes alguns locais, alguns órgãos fiquem com medo de já disparar a possibilidade de ter uma doença nova, com o receio de que isso vire um estigma para a região, né? E tem outro problema também. Eu trouxe o exemplo da gripe espanhola e é um exemplo clássico do quanto a gente não deve fazer isso, visto que a gripe espanhola não surgiu na Espanha, surgiu nos Estados Unidos. E aí ela dá uma informação errada sobre esse assunto, né? E além de dar essa informação errada, ainda tem o problema de poder gerar esse estigma, né? Então, gera esse preconceito, né? Então, eu coloco na minha mente que o vírus é chinês. Então, de certa forma, eu posso o quê? Culpabilizar os chineses. Se não fossem os chineses, não tinha vírus e estava tudo ok. Então, a culpa é deles. Um estereótipo assim, um preconceito assim, ele é a porta de entrada para xenofobia, discriminação e no caso, né, do Covid-19, como aconteceu na China, racismo contra orientais. Vários outras doenças, eles são resultado de múltiplos fatores. E a gente tem que pensar isso em toda a sua complexidade e não resumir isso a um estigma de um povo, como se a culpa é dos chineses. Se não existissem chineses, está tudo bem. Olha o perigo disso. A segunda coisa que pode acontecer mas a culpa não é dos chineses? Não é a cultura alimentar dos chineses que nos levou até aqui? E aí a gente põe no tribunal para nós julgarmos os hábitos alimentares dos chineses. E aí o que muita gente vai dizer que é uma cultura alimentar muito diferente, exótica, às vezes bárbara, repulsiva, nojenta. A partir da onde a gente chega a essas conclusões? A gente chega a essas conclusões a partir de uma normalização. O que eu conheço, a minha cultura, os meus hábitos, eles são vistos como o normal, a normalização. E tudo que é diferente disso é o exótico, é o bárbaro, é o nojento, é o inferior, é o selvagem. Vamos prestar atenção nisso? É o anormal. E isso é a porta de entrada para o quê, gente? Para o racismo. Isso é a base do racismo. Mas aí, mesmo assim, a gente pode chegar e problematizar mais ainda. Falar, mas eles consomem morcegos. Morcegos, aí já é demais. Insetos e tudo mais. Aí eu, inclusive, recebi, né, no grupo lá da minha família, o vídeo da criancinha chinesa comendo insetos e aí falando, eles já estão preparando o próximo vírus, a próxima pandemia. Como se fosse quase uma coisa maquiavélica, assim, eles estão planejando, é isso que eles estão querendo. E ainda expondo uma criança, uma família, sem seu consentimento, que ninguém nem sabe se é da China ou não, mas que fica reproduzindo por aí, compartilhando por aí. Se a gente for pensar bem, toda a sociedade, toda a cultura tem hábitos alimentares que vão ser considerados exóticos, estranhos por outra cultura. Grande parte de algumas dessas culturas alimentares que são consideradas muito estranhas, muito exóticas, elas surgiram em meio a momentos difíceis de um povo, momentos de privação, né? E isso existe em todo o mundo, em todos os continentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado. De acordo com a OMS, cerca de 60% das doenças infecciosas existentes são zoonoses. O que isso significa? Significa que elas foram transmitidas de animais para humanos. 75% das novas doenças infecciosas também foram disseminadas de animais para humanos, ou seja, são zoonoses, 75%. Então não é um caso específico lá da China, a culpa é da China, né, que aconteceu lá e não acontece mais em lugar nenhum do mundo. A gente tem um histórico. Isso é um problema da humanidade. A gente tem que tratar então como um problema mundial. Em geral, no mundo todo,
a produção em massa, né, a criação em massa de animais para o consumo é um vetor de doenças. A gente tem que aceitar isso e a gente tem que pensar sobre isso. A gente pode ter até depois um vídeo só sobre isso, né? Pensando mais essa questão alimentar de consumo de animais e o quanto isso gera doenças na contemporaneidade. E aí eu trago um exemplo, né, de quanto essa culpabilização da China ela tem por base esse preconceito e esse racismo, na minha opinião. A gente teve o caso da gripe H1N1. Todo mundo já deve ter ouvido falar nessa gripe aí, porque ela é bem conhecida. E ela também ficou conhecida como gripe suína na época. Ou seja, ela é uma gripe que, até onde os estudos apontam, que surgiu, né, foi transmitida de porcos para seres humanos, a partir da criação de porcos para o consumo. E aí o que eu trago? Ninguém questionou o consumo de porcos. Ninguém culpabilizou o bacon. Ninguém falou, ai, que absurdo, mas as pessoas consomem bacon. Esse vírus, né, a primeira notícia que a gente tem dele, o primeiro registro foi no México. E a gente não chama o H1N1, ou gripe suína, de gripe mexicana. Ninguém culpabilizou o México. Ninguém começou a falar, ei, que absurdo comer porcos, porque, olha só, os porcos estão transmitindo doenças. Por quê? Porque nós consumimos. E aí a gente vai para o terceiro ponto. Mas a culpa, então, são dos mercados chineses, os mercados molhados, que não tem higiene, foi lá que surgiu, lá que é o vetor, lá em Wuhan, né, no mercado molhado de lá. A gente tem que acabar com isso. E aí o que eu trago para a gente pensar novamente. Será que fechar, impor o fechamento dos mercados é a solução? Proibir o consumo é a solução? Para alguns, sim. E aí eu estou trazendo para a gente pensar. Em 2002, houve o fechamento de mercados molhados, a proibição de vendas desses animais vivos nesses mercados, e voltaram atrás. E aí tem muita gente falando, tá vendo? Eles voltaram atrás, eles sabiam que ia acontecer de novo, a culpa é deles. Mas aí o que aconteceu? Quando houve essa proibição, automaticamente, já que oficialmente, legalmente, não se podia fazer isso, né, se iniciou um mercado paralelo, informal desses animais. O que é muito mais perigoso. Porque, pelo menos formalmente, nos mercados legalizados, existe a possibilidade de controle, de inspeção. Quando isso é feito de forma paralela, ilegal, não tem como. Os riscos de algo acontecer, né, de outra doença surgir, de novas infecções, é ainda maior. Outra questão é que, até onde a gente tem notícia, o vírus surgiu no mercado de Wuhan chinês. Mas a gente ainda não tem certeza suficiente, ainda pesquisas, análises estão sendo feitas. Mas essa é a notícia, vamos dizer, é o mais provável até então, é que sim, tenha surgido no mercado de Wuhan, ou na província de Wuhan, né? Mas aí a gente vê essas campanhas para fechamento dos mercados. E aí eu volto ao exemplo 2 que eu trouxe. Eu não lembro de nenhuma campanha para fechar fazendas de criação de porcos. No caso do Covid-19, a gente tem ainda um fator, porque parece, do jeito que as mensagens são enviadas, que foi o quê? A pessoa consumiu, pegou o vírus e tudo mais. E não foi bem assim, não é assim que funciona, né? Nesse caso, a maior probabilidade, os indícios, né, das pesquisas científicas apontam que a doença, né, o vírus, primeiro aconteceu, né? Primeiro surgiu no morcego, foi para um hospedeiro intermediário, até então o mais provável, um tal do pangolim, que ele nem é consumido assim para alimentação, ele é vendido por outras propriedades aí. Do pangolim passou para o ser humano. E aí um teria passado para outro nessa cadeia no mercado onde eles são criados, né? Então, para vocês verem que às vezes a gente nem sabe como essa doença de fato surgiu. Por isso a gente tem que pensar
esse sistema como um todo. Você só fechar o mercado de Wuhan ou os mercados molhados na China, eles não vão nos dar segurança de que não vai acontecer de novo. Se a gente tem um problema que ele é mundial, que ele é global, a gente tem que pensar soluções globais. Claro que a gente tem que pensar em medidas sanitárias, mas eu vou além, eu acho que a gente tem que repensar a criação, a produção em massa de animais como um todo, bem como seu consumo, mas isso aí já é outra história. E agora vamos para o último ponto, a teoria da conspiração. Essa eu recebi lá do meu tiozão. A China criou o vírus para iniciar uma terceira guerra mundial, conquistar o mercado e acabar com a economia ocidental, derrotar os Estados Unidos. Então foi tudo pensado, foi um plano. Para vocês terem noção, eu recebi essa notícia e eu ouvi exatamente o oposto. Eu ouvi que não, na verdade foram os Estados Unidos que criaram o vírus e levaram o vírus para a China nos jogos militares para tentar acabar com a economia chinesa e eles se manterem como a maior economia mundial. Então, a teoria da conspiração está para os dois lados, né? Nessa disputa, nessa guerra comercial que a gente tem, China e Estados Unidos, a gente tem duas teorias da conspiração aí, sem fundamentação. Nós não temos indícios, nós não temos elementos nenhum que mostrem que isso pode ser uma hipótese, pelo menos até agora. Mas já está disparado que o vírus foi criado em laboratório de propósito. Não existe nenhuma evidência de que isso seja verdadeiro. As pesquisas feitas até então não indicaram que o vírus tenha surgido em laboratório e disseminado, né? Até então, a gente já falei para vocês, os indícios apontam que foi um vírus que surgiu nos morcegos, passou por um hospedeiro intermediário e depois foi para os seres humanos. Outra questão importante, né, que eu trouxe dados aqui. O PIB da China, vamos lembrar, o PIB é o Produto Interno Bruto, né? Então, a soma de todas as riquezas que são produzidas. O PIB da China recuou 6,8% por causa da pandemia. O primeiro recuo da economia chinesa desde 1992. Aí eu falo para vocês, a gente tem que questionar, por que a China faria isso? Por que a China criaria um vírus que iria matar grande parte da sua população e fazer um recuo do seu crescimento econômico que está sendo bem grande há muito tempo, historicamente avançando? O que a China ganharia com isso? Vamos pensar. Por que a China iria criar um novo vírus para conquistar mercados se o primeiro impacto disso foi um recuo da sua economia de 6,8%? Além de estar com a sua economia em recuo, tem outra questão. A China está sendo culpabilizada. Está sofrendo, né, com essa onda aí preconceituosa, com esse racismo, com essa culpabilização, com essa estigmatização em relação ao vírus. E o que a China ganha com isso? E aí, por fim, tudo isso que eu disse não faz, né, não deixa de lado a importância de que sim, seja investigada a origem do vírus, seja investigada a disseminação desse vírus, que a gente consiga investigar e pensar se houve negligência, não só em relação, né, ao primeiro surgimento, as primeiras infecções, mas se houve negligência em relação à disseminação, isso em todo o mundo, a partir do momento que já tinha sido notificado que existia um novo vírus. A gente tem que investigar se houve negligência em relação a essa disseminação, assim como a gente também tem que investigar se está havendo negligência em relação ao cuidado, a medidas de proteção e de prevenção à disseminação do vírus a partir do momento que ele chega em cada país. Então, eu acho que os estados têm que ser, sim, investigados. Se a gente vê, se a gente conseguir comprovar que houve negligência de qualquer forma em todas essas etapas, esses estados, sim, devem ser, esses governos devem ser, sim,
questionados e responsabilizados. Todas essas mensagens, tudo isso que a gente está recebendo, elas não têm nada a ver com essa reflexão que eu fiz de que sim, a gente tem que investigar a origem, a gente tem que investigar se houve negligência ou não. Essas mensagens são mensagens baseadas em notícias falsas, em preconceitos, em racismo, em xenofobia, e a gente não deve contribuir para isso. Não é assim que se faz um debate qualificado, que eu trouxe lá no início. A gente tem que pensar a quem interessa isso, né? E a partir do momento que a gente identifica esse tipo de mensagem, a gente tem que tentar sim conscientizar, informar. Eu sei que não é fácil, mas é o que eu estou tentando fazer aqui, trazer um contraponto para a gente pensar, né? Então sempre questionem, procurem outras fontes, verifiquem tudo que eu falei também, procurem outras fontes, vamos investigar tudo em relação a isso. Estejamos atentos. Quem tiver qualquer dúvida sobre o assunto, pode colocar no comentário, pode mandar para mim, que a gente vai conversando sobre o assunto. No mais, fiquem em casa, se cuidem. Vamos pensar que a gente está passando realmente por um momento muito difícil, mas a gente precisa ter uma solidariedade, uma responsabilidade coletiva. É isso, espero que todos estejam bem e até a próxima.